Um outro aspecto dessa mesma crise que nós temos que analisar, isso aqui aparece como um problema que confunde toda a esquerda nacional, é a crise entre o Congresso e o Judiciário, né? Essa crise, logicamente, tem que ser olhada com... Eu não vou fazer toda uma explicação minuciosa aqui, porque eu acho que não cabe, mas um comentário. A crise tem que ser olhada também de outro ponto de vista, porque além do conflito dito institucional que se criou aí, nós temos também um conflito dentro das instituições. Quer dizer, a crise ela dividiu o STF e divide o Congresso também. No caso do Congresso, a divisão parece ser um pouco... Ela não aparece tanto, mas ela ficou patente na votação das 10 medidas contra a corrupção, no caso Renan Calheiros, etc. e tal. Bom, isso daqui levanta um problema, que é um problema, assim como o problema do governo Temer, é um problema, um aspecto chave do golpe de Estado, né? Logo no começo, nós assinalamos o seguinte: o golpe de Estado, ele tende a entrar em conflito com o Congresso Nacional. Por quê? Porque os golpistas, principalmente os setores imperialistas, ou até mesmo o setor dos grandes capitalistas, quer colocar em prática um duro programa de ataque às massas, à economia nacional, e isso daí vai afetar uma série de setores da burguesia regional, da média burguesia, e os interesses políticos das oligarquias regionais, que dominam o Congresso, sempre dominaram. O Congresso, em geral, é um obstáculo a esses planos muito bem elaborados. Por quê? Porque o Congresso tem 600 pessoas, e você controlar 600 pessoas, passando por cima dos interesses partidários, de determinadas facções dos partidos, é uma coisa muito complexa. Por isso que a tendência universal da política burguesa tem sido a de estrangular as entidades representativas. Isso não é uma novidade, a gente já assinalou que na grande crise depois de 1929, né, os regimes políticos democráticos parlamentares começaram a adquirir uma característica cada vez mais bonapartista, quer dizer, com a tendência, né, dos governos governarem acima do parlamento. Essa é uma coisa óbvia. As instituições representativas, elas são um obstáculo a uma política que tem que ser sustentada sobre a base de uma ditadura. Então, o conflito que nós estamos assistindo agora é um conflito inevitável, né? E mostra o impasse do desenvolvimento do golpe. Por isso também nós temos chamado a atenção insistentemente para o fato de que a ideia de que o golpe é um golpe democrático, entre aspas, né? Quer dizer, que ele derruba, é um golpe eleitoral. Essa que é a ideia que está por trás da cabeça, está na cabeça de toda a esquerda. E é a ideia que a burguesia procura difundir. O golpe é um golpe eleitoral. Você tira o presidente da República e coloca outro presidente, o resto fica tudo igual. Logicamente que há muitos indícios que a gente já mostrou aqui, vamos falar de novo das 10 medidas, no sentido de que não se trata disso. O regime político brasileiro é um regime político em total estado de dissolução. Então, mostra que não se trata de um golpe para trocar o presidente da República, ponto. Mas, né, o problema central é que o golpe, ao tentar colocar em prática todo um programa que contraria interesses diversos, um programa duríssimo de ajuste, de privatizações, de ataque aos trabalhadores, etc. e tal, ele entra em conflito com interesses estabelecidos dentro do Congresso e vai ter que lidar com o Congresso. O estrangulamento do Congresso é uma coisa necessária. Bom, o estágio do problema
que chegou nesse ponto de conflito é o seguinte: há muito tempo a burguesia vem, com a ajuda inclusive da própria esquerda, né, disseminando a ideia de que os partidos são o mal do país, de que os políticos são todos corruptos. Quer dizer, em última instância, a desgraça brasileira seria o Congresso Nacional. Por que o Congresso Nacional? Porque os juízes não são políticos. Eles não foram eleitos por ninguém, eles são pessoas concursadas, aparentemente são pessoas isentas, etc. e tal. O presidente da República é uma pessoa. Você pode tirar o presidente da República que é político, você pode colocar um administrador, tipo Donald Trump, Dória, você pode colocar um general, você pode fazer muitas coisas. Mas o Congresso não. O Congresso só pode ser formado por políticos. As pessoas necessariamente têm que ser eleitas. Então, logicamente que a campanha toda é uma campanha antiparlamentar. E muita gente não se dá conta disso daí. É uma campanha no sentido de estabelecer uma ditadura, de colocar o Congresso Nacional sob o controle de, como é que a gente poderia dizer, de forças extraparlamentares. Então vejam, por exemplo, nós já mencionamos isso aqui, a proposta do senador Randolfo Rodrigues, ex-PSOL, atual Rede. Ele propõe o fim do foro privilegiado para os políticos em geral. Mais um ataque contra o Congresso Nacional. Já foi, nesse processo todo aqui, foi completamente destruída a imunidade parlamentar. Isso aí não é uma coisa nova. Essa campanha é mundial. Acabar com a imunidade parlamentar porque os parlamentares são todos corruptos. Então, como é que vai ter imunidade? Precisa punir. Precisa colocar essa gente na cadeia e tal. Há uma campanha internacional nesse sentido. As denúncias de corrupção, a prisão de senadores em plena vigência do mandato, a tentativa de destituição do Renan Calheiros, tudo isso faz parte de uma política de liquidação, não digamos de liquidação, de estrangulamento e de controle do Parlamento Nacional. Uma política profundamente reacionária. Coisa que a esquerda não entende porque ela fica dominada pela demagogia da luta contra a corrupção. Né? A luta contra a corrupção é uma política imperialista e é uma cruzada de tipo religioso. Então você não pode se deter diante de nenhum obstáculo, né? E não pode se deter principalmente diante dos direitos políticos para colocar em prática a luta contra a corrupção. A mesma coisa aconteceu já com a cruzada contra as drogas e contra o terrorismo. Né? A cruzada contra o terrorismo levou à implementação da lei patriótica nos Estados Unidos. Quer dizer, por detrás de todas essas cruzadas de tipo moral, criadas diretamente pelo imperialismo, que são demagogia total, está a intenção de liquidar os direitos políticos da população e, nesse caso aqui, de liquidar a representação popular que é o parlamento. Aqui são necessárias algumas considerações para a gente esclarecer bem essa questão. Se o parlamento é corrupto, e efetivamente ele está cheio de corruptos, a gente viu a votação do impeachment da Dilma Rousseff, né? Num regime de tipo, digamos assim, democrático, o parlamento é a única instituição verdadeiramente democrática. O executivo separado do parlamento é uma instituição autoritária. Embora no Brasil, né, por uma dessas contradições que frequentemente aparecem na política, ele acabou se transformando no veículo de expressão das tendências progressistas com a eleição do PT.
porque é a única instituição que é eleita pelo voto universal direto, sendo que todo o resto é cerceado por uma série de restrições, particularmente o próprio parlamento, que é o mais cerceado de todos. Então, quer dizer, o centro do chamado regime democrático, do Estado de Direito, é o parlamento. Por uma questão óbvia, a esquerda nacional se esquece desse fato. O ataque ao parlamento é uma tentativa de instituir uma ditadura da burguesia contra o povo, por mais que os parlamentares sejam corruptos. Se eles são corruptos, a única solução é derrubar os corruptos pelo voto. É o voto popular, seria a única solução. Não adianta vocês instituir a lei da ficha limpa, os juízes caçarem todas as pessoas eleitas, como está acontecendo no Brasil, que já é uma destruição total da representatividade do regime que se apoia na representação popular. Não adianta acabar com o foro privilegiado, não adianta acabar com a imunidade parlamentar, nada disso vai resolver o problema. Pelo contrário, isso só vai agravar o problema. Quanto mais controlado o parlamento, mais corrupto. Por que alguém quer controlar o parlamento, se não para servir a objetivos inconfessáveis? Né? Então, a primeira coisa que a gente precisaria estabelecer sobre esse conflito é esse caráter político geral do conflito. Né? A gente vê aí, por exemplo, os setores da esquerda totalmente desnorteados, levantando a palavra de ordem de fora Renan, porque a direita quer o Renan fora, no momento que ele está resistindo às investidas antidemocráticas dos golpistas. Né? Por que o Renan está sendo atacado? Porque ele é corrupto? Não. Porque ele se opôs, né, às 10 medidas contra a corrupção, porque ele se opôs à chamada criminalização do Caixa 2, etc. e tal. Ele está sendo atacado por esse motivo. Aí aparece, logicamente, as acusações de corrupção, que ninguém também sabe exatamente qual que é a maior ou menor veracidade dessas acusações. Porque se eles não têm acusações que eles podem provar, eles inventam. A gente está vendo isso aí muito claramente no caso Lula. Bom, o que aconteceu aqui então? Aqui aconteceu o seguinte. O Congresso ele é dominado por essa bancada, chamada bancada do Cunha, o chamado Centrão, né, da qual faz parte o PMDB, PSB, PSD. É uma bancada que ela é claramente, caracteristicamente fisiológica. E, portanto, extremamente vulnerável às acusações de corrupção. Isso por um lado. Por outro lado, ela é uma bancada que representa também interesses que se veem agora ameaçados pelos planos dos golpistas. Então, abriu-se uma contradição onde o conflito de interesses aparece na superfície como uma luta entre os setores que defendem determinados aspectos do regime democrático e os setores que querem liquidar com o regime democrático. E os setores que defendem esses aspectos do regime democrático são justamente os setores mais abertamente fisiológicos do Congresso Nacional. Essa contradição confunde toda a esquerda nacional, que não vê o problema, né, nem de um ponto de vista de classe, nem de um ponto de vista objetivo do desenvolvimento político da situação. Tanto que vários setores do PSOL aprovaram as chamadas 10 medidas contra a corrupção. Uma outra coisa curiosa desse enfrentamento é o seguinte: até agora, os golpistas que estão passando um trator em cima dos direitos democráticos da população, eles nadaram de braçada. A hora que eles afetaram os interesses de setores mais poderosos dentro do Congresso Nacional, eles receberam pela primeira vez uma resposta dura e abriu-se uma crise generalizada. Quer dizer, aquilo que a esquerda não conseguiu fazer, que ninguém conseguiu fazer, fizeram setores direitistas
do Congresso Nacional ligados ao Renan Calheiro, ao Cunha, e saíram em defesa da democracia. É curioso, é irônico até, mas é uma realidade, né? Por exemplo, o que o Renan Calheiros falou sobre as 10 medidas contra a corrupção é absolutamente verdade. É aquilo inconcebível num regime democrático, né? Não que já explicamos o problema do regime democrático no Brasil, mas, de qualquer maneira, vale o que ele falou. É correto. É absolutamente inconcebível. Bom, agora nós tivemos um aprofundamento da situação, que foi o Fux ordenando ao Congresso Nacional, que é uma coisa totalmente sem sentido, que se discuta novamente as 10 medidas contra a corrupção. Porque, segundo o Fux, não sei de onde ele tirou isso daí, os projetos de iniciativa popular, eles não poderiam ser modificados pelo Congresso. Ele inventou lá uma coisa na hora para controlar o Congresso. Aí, mais irônico e mais curioso ainda, um dos setores mais direitistas do STF, Gilmar Mendes, saiu a campo para dizer que esse daí era o AI-5 do STF. Quer dizer, aqui vale o ditado, né, de que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Se fosse a obra de Deus esse... Então nós vemos aí a curiosidade do Gilmar Mendes, Renan Calheiros e outros defenderem as liberdades democráticas, pelo menos uma parte delas, contra o ataque extremamente autoritário do judiciário, da imprensa, etc. e tal. Quer dizer, a crise é uma crise a crise do regime de conjunto, é uma crise que resulta de que as contradições internas do regime, as contradições entre as classes sociais, as contradições do bloco golpista, elas vieram à tona porque era insustentável. Evidentemente que o setor que apoiou o golpe, que é esse setor Renan Calheiro, etc. e tal, que todos nós sabemos que eles apoiaram o golpe, não porque eles fossem os arquitetos do golpe, mas porque eles preferiram um acordo com a ala mais imperialista, ao invés de sofrer as consequências de não apoiar o golpe, de romper, etc. e tal, né? Isso daí veio à tona. Nós sabemos, por exemplo, que todo um setor do PMDB no Congresso Nacional era favorável ao PT, na última hora todos se alinharam com o bloco golpista, o que era natural de acontecer. Nós nos lembramos também como o PT tinha a ilusão de que todo esse setor iria se posicionar contra o impeachment. Uma incompreensão da capacidade, né, da burguesia imperialista de disciplinar todos os setores da burguesia contra o PT, num dado momento. Então, o grande impasse nesse momento é isso daqui. Nós temos aí um governo que está sendo derrubado e nós temos uma ala dentro do Congresso Nacional que apoia esse governo contra a mudança do governo pelo PSDB. Nós temos um grande conflito de interesses e isso daí colocou o regime no fio da navalha. Nós podemos dizer que a crise institucional é tão grande que nós temos uma crise que tende a se generalizar, se continuar, do regime político de conjunto.